Hoje eu quero compartilhar com vocês 7 hábitos quânticos que realmente me fizeram nunca mais ficar sem dinheiro, sem poder comprar as coisas que eu queria, sem poder fazer as coisas que eu queria. Então assim, hoje eu posso dizer que eu faço tudo que eu quero, a hora que eu quero, que eu tenho opção de escolha, que pra mim liberdade financeira é isso, você ter opção de escolha, né? Você fazer o que você quer e poder escolher o que você quer. Foi só depois que eu comecei a praticar esses 7 hábitos como algo que fizesse parte da minha vida que eu comecei a ter os resultados que eu queria. Então hoje eu quero compartilhar isso com vocês. E eu posso dizer uma coisa, gente, a maioria das pessoas vai continuar pobre porque acredita na ilusão da matéria. Elas acham que o dinheiro é papel, quando na verdade o que elas não entendem é que o dinheiro é informação e energia. Enquanto a maioria está sintonizando essa estação da falta, a elite próspera, ou seja, aquela minoria de pessoas, utiliza a ciência aplicada, o conhecimento, para colapsar futuros potenciais de riqueza, porque eles sabem como fazer isso. E é isso que eu tento aqui ensinar para vocês, porque foi o que eu tive que aprender a duras penas e assim, não é da noite para o dia. Eu levei muitos anos para aprender isso. Depois que eu comecei a praticar o que realmente eu entendi que funcionava, foi um processo aplica, testa, vê resultado, aplica, testa, vê resultado, até que isso vai se tornando uma coisa comum, até que isso se torna um hábito. Por isso que eu tô falando aqui de 7 hábitos quânticos que realmente podem mudar a sua vida financeira. Sabe qual que é a diferença entre aquele médico que faz plantões exaustivos, né, passa a madrugada no hospital, e aquele cirurgião plástico que fatura milhões? Não é o esforço físico, gente, pode ter certeza. É a profundidade do método, é a especialização da mente, é o nível de merecimento que eles acreditam que tem. Um acredita que não merece muita coisa, porque está começando, ou porque está no plantão, não é um médico especialista em nada, e o outro sabe o valor do que ele vende, do produto que ele tem nas mãos, que é o que? O conhecimento dele. E um conhecimento específico. Então, assim, essa é a grande diferença entre as pessoas que sabem do valor do seu merecimento e aquelas que não acreditam nisso, que acham que não são nada, que não merecem nada. Então, vamos lá, compartilhar os 7 hábitos que eu incluí na minha vida e depois disso eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Hoje eu posso dizer que eu tenho tudo que eu quero, quando eu quero e quando eu preciso. Primeiro hábito, o fim do mendigo emocional. A lei do investimento, que eu chamo. O universo é regido por leis matemáticas e físicas, não por caridade, gente. Ele não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa identidade. Então, o maior erro dos zumbis da Matrix é a mentalidade de pedir esmola. Já falei isso aqui para vocês. Quem pede Pix, busca curso pirata, vive de conteúdo gratuito, vive enviando um sinal claro para o universo, para o campo quântico, de que eu sou miserável, eu não valho o investimento em nada que seja para mim mesmo. Toda vez que a gente diz, tá caro, eu não posso agora, a gente está assinando um atestado de escassez. Se nós não investimos um tostão em nós mesmos, por que o universo investiria em você? Investir, gente, é um comando de autoridade. Quando você paga o preço, como eu disse no outro vídeo, venda suas calças se precisar, né, fazendo uma metáfora, mas invista na sua mente, você ativa o gatilho cerebral do comprometimento com o universo. O cérebro entende que aquilo tem valor para você. E por sobrevivência, ele se obriga a gerar o resultado que você está mostrando para ele. Então eu vou falar de 3 sinais dentro desse primeiro hábito, né? 3 sinais de alarme de mentalidade de escassez. A primeira coisa, se você julga o preço do que é básico. Ir no mercado e reclamar do preço do queijo, do presunto. Se você foca no preço, o universo te entrega mais situações onde o preço será um obstáculo. Segundo sinal, postergar o crescimento por condição. Então, assim, esperar ter dinheiro para fazer algo que você precisa, quando esse algo é necessário, é uma ferramenta que pode gerar dinheiro para você. É a inversão da lógica quântica, ou seja, você espera ter dinheiro para fazer algo que te gera dinheiro. Nunca vai funcionar. Ou você investe de algum jeito para você ter retorno, ou você nunca vai ter retorno. Terceira, a salvação. Pedir doação ou esperar que um mentor venha do céu e te dê algo de graça, isso é humilhante, porque você é um ser criado à imagem do Criador, não é isso?
Então, quando você faz isso, você assume a identidade de fracassado e não de reflexo do criador, porque você é o co-criador. Então, você é o reflexo de quem cria. Se você é o reflexo de quem cria, você tem condição de criar o que você quiser. Então, gente, é aquela história. Se você é um investidor de si mesmo, o campo quântico te devolve lucro. Se você é um mendigo que vive pedindo, implorando por pouco, ele vai te devolver migalhas. Segundo hábito é você usar o sono estrategicamente. Você tem que dormir todos os dias, não é? Eu tenho, todo mundo tem. Então, por que não usar o sono para ser o momento em que você faz algo por você? Como eu falo o tempo todo aqui do duplo quântico. Gente, eu já expliquei 1000 vezes que o tempo se desdobra. Entre 2 instantes perceptíveis, existem vãos de tempo onde uma versão de você que é mais veloz, o seu duplo quântico, trabalha. Quem não sabe o que é isso, caiu nesse vídeo de paraquedas ou chegou aqui pela primeira vez, eu tenho uma playlist inteira falando sobre duplo quântico aqui no canal. Vai dar uma olhada que você vai entender mais. Enquanto o seu corpo físico processa informações de forma mais lenta, porque está aqui na matéria, o seu duplo, que não é material, viaja na velocidade de 30 milhões de vezes superiores à da luz, para explorar futuros potenciais daquilo que você deseja. Então, gente, o sono não serve só para a gente descansar o corpo, põe isso na sua cabeça. Serve para dar ordens para o seu futuro. 7 séculos antes de Cristo, Pitágoras já ensinava: não passe uma noite sem controlar o que acontece nela. Alguém aqui já ouviu essa frase? O segredo está na frequência de 4 Hz, como expliquei no outro vídeo. É nesse estado de relaxamento profundo, ali, naquele limiar entre o momento que você está indo dormir, está no lusco-fusco, e o momento em que você dorme, de verdade, é que o seu cérebro atua como uma antena sintonizada no banco de dados da fonte quântica. É nesse momento que a sua conexão com o duplo começa a acontecer. Como é que faz isso, Vanessa? Vou falar aqui rapidinho, tá? Porque tem outros vídeos dando detalhes. Você vai se deitar, respirar de forma rítmica, até que aquela sensação de você estar no corpo desapareça, ou seja, você esquece do corpo. Aí você não vai pedir dinheiro, você vai pedir solução. Você vai formular a pergunta: meu duplo, qual futuro potencial harmônico, melhor, que me leva ao faturamento mensal de X por mês, sei lá, o que você quiser. Qual a melhor solução para eu ter X de dinheiro por mês? Aí a pergunta é você que vai fazer, tá? Como eu falei, vê os vídeos aí onde eu explico isso com detalhes. Depois você vai dormir imediatamente após essa pergunta, sem tentar resolver o problema, gente, com a mente lógica, que é lenta, que é limitada, que tá aqui na 3D. Você vai largar, vai fazer a pergunta e vai largar para o duplo resolver durante seu sono. Vai dormir e deixa ele trabalhar. E o último passo, no dia seguinte, você vai ficar atento às coincidências, aos sinais que o universo vai te dar durante o dia. O duplo traz a resposta em forma de eco para o seu tempo presente, ou seja, intuição, coincidência, sincronicidades. Então você tem que perceber as oportunidades. Gente, eu faço isso todas as noites. Então, se você tomar isso como um hábito e fizer todas as noites, todos os dias, no dia seguinte, você vai começar a ter insights. A cada solução que você precisa, a cada escolha que você precisa fazer, você começa a saber o caminho intuitivamente. Por quê? Porque você está tendo insights da noite anterior, mesmo que você não perceba. Então, quando você já faz isso, você já vai dormir. Eu já vou dormir já conversando com o meu duplo. E alguém me perguntou aqui, mas eu posso fazer várias perguntas ou pedir várias coisas à noite? Primeiro que não é pedir, é perguntar, né? Qual a melhor solução para isso acontecer? Gente, eu não sei, você faz do jeito que você quiser, mas eu faço sempre para coisas específicas. Por exemplo, meu duplo, qual a melhor solução para ter uma renda de 10 mil euros por mês, todos os meses? Aí eu fico nessa pergunta por várias noites. Eu não mudo, uma noite eu peço uma coisa, outra noite eu peço a outra. Não, você tem que ter foco. Coloca foco nas coisas. Tudo que você põe o foco se expande. Então, pôs o foco nos 10 mil por mês, é aquilo que você vai fazer toda noite. Qual a melhor solução para conseguir uma renda de 10 mil por mês? Ponto, não precisa ser complicado, tá? Bom, enfim, vocês entenderam, quem não entendeu, vê a playlist. Isso, gente, não é misticismo, é acesso à informação do sistema virtual. Se você não usa a sua noite para programar o seu futuro, você está apenas processando o lixo emocional do dia anterior. Põe isso na sua cabeça. Terceiro hábito, para com julgamento. Tudo que você julga, você afasta de si mesmo.
O julgamento, gente, é uma barreira vibracional que é intransponível. Quando a gente olha um bilionário e diz assim, ele deve ter roubado para conseguir esse dinheiro, ou você vê uma mulher com uma bolsa de luxo e diz, nossa, como ela é fútil. Você está enviando uma oração para o universo. Universo, por favor, nunca me dê dinheiro sobrando para que eu não me torne essa pessoa que eu desprezo. É essa a informação energética que você está mandando para o campo. Simples assim. Mesmo que você não perceba. Então, quando você criticar o próximo porque ele tem aquilo que você talvez gostaria de ter, mas não admite, ou mesmo que você acha fútil, você está mandando essa mensagem para o universo. Deixe as pessoas terem o que elas quiserem e você esteja aberto para ter o que você quer. Eu lembro de uma vizinha, gente, que eu tive, que ela viu uma outra pessoa da mesma rua, que estava com não sei se elas tinham algum problema pessoal, isso não vem ao caso. Mas ela tinha comprado uma bolsa daquelas Louis Vuitton de 40 mil em Dubai, tá? Que essa mulher vivia viajando. Quando ela viu essa bolsa, essa minha vizinha, ela começou a falar, nossa, olha que desperdício. Podia sustentar tanta gente com esse dinheiro, podia dar para os pobres, podia isso, podia aquilo. É uma pessoa mesmo fútil, horrível, não sei o quê. Enfim, ficou detonando a mulher. Aí eu te pergunto, por que essas pessoas que criticam quem tem dinheiro acham que a escassez delas vai ajudar alguém? O pobre bonzinho é uma construção da mediocridade, gente. Sai desse caminho, sai dessa vibração. Para o sistema daquela mulher que estava com a bolsa, ela estava enviando uma informação para o campo da seguinte maneira: eu não preciso me preocupar com o preço. Eu tenho tudo que eu preciso a hora que eu preciso, que é o que eu faço hoje. Não estou falando de bolsa porque não é uma das coisas que eu gosto de ter. Eu gasto meu dinheiro com outras coisas, né? Mas cada um sabe com o que é importante para você. E tá tudo bem. Cada um sabe de si. Não se meta na vida do outro. Assim como você não quer que se metam na sua. Independente do que seja. Não julgue ou será julgado, lembra? Veja tudo como um interessante ponto de vista, sem julgamento. Ao invés disso, treine o seu olhar para a riqueza dos outros como se fosse um espelho do seu próprio futuro. Se o outro tem, é porque a frequência existe e está disponível, eu também posso ter. Mesmo que não seja a bolsa, que eu não gosto, mas eu posso ter uma outra coisa que vale o mesmo valor. Por quê? Porque se está disponível esse valor para ela gastar numa bolsa, está disponível para gastar num carro, sei lá. Não sei, entendeu? Estou fazendo uma analogia. Aplaudir o sucesso do outro é informar para o universo. Eu reconheço essa frequência e eu estou pronto para sintonizá-la. A riqueza, gente, é infinita. O que é limitado é a nossa capacidade de aceitar essa riqueza sem culpa. É essa a diferença entre quem tem e quem não tem as coisas. Quarto hábito. Na física quântica, gente, a indecisão é o estado de maior entropia. O que é entropia, Vanessa? É caos, é perda de energia. Só para simplificar. Água parada apodrece, lembra que eu já falei? Energia estagnada gera dívida. A decisão é o ato de você colapsar a função de onda. Enquanto você não decide, todas as possibilidades são apenas sombras. No momento da decisão inabalável, a realidade é obrigada a materializar aquilo que você está pondo foco. Você é o observador, lembra? Tudo que você põe o foco se expande na sua vida. Se você põe o foco na escassez, é ela que vai se expandir. Se você põe o foco na abundância, é ela que vai se expandir também. Você está certo escolhendo uma coisa ou outra. Você vai conseguir aquilo que você deseja. O dinheiro, gente, é apenas o servo. A decisão, a escolha é o mestre. Então aqui eu vou colocar umas diferenças aqui para vocês entenderem. Pessoas que prosperam, a palavra é decisão. Pessoas que estagnam, a palavra é condição. Então, qual que é a frequência da ação das pessoas que prosperam? Elas decidem o alvo e o caminho se abre. E das pessoas que estagnam, é a frequência do medo. Elas esperam o dinheiro para poder decidir depois. Colapso de onda. As pessoas que prosperam focam no já. Isso elimina as dívidas. As pessoas que não prosperam focam na incerteza. Vibram na dúvida e mantêm um futuro nublado, porque elas não sabem como escolher se elas não tiverem o dinheiro na mão no momento. Liderança. As pessoas que prosperam assumem o comando do próprio campo quântico.
E as pessoas que não prosperam são vítimas. Elas esperam ser salvas pelo governo, pela sorte, por Deus, enfim. Quinto hábito, a desprogramação das dívidas emocionais. Dívidas no seu CPF são apenas a materialização das dívidas emocionais, das lealdades invisíveis à sua família. Muitas vezes você se mantém na escassez por uma necessidade inconsciente de pertencer a uma família de sofredores. Se a sua avó passou fome, a sua mente entende que prosperar é trair a memória da sua avó. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma senhora que fez um mapa da abundância comigo e eu achei bem curioso o caso dela. Ela era dona de casa, tá? Há muito tempo. Mas ela me procurou dizendo o seguinte: eu nem sei quanto entra ou quanto sai, porque eu tenho medo de olhar o extrato do banco. Eu não olho. E aí no mapa dela apareceu o quê? Que ela tinha um trauma antigo, porque o pai ficava violento toda vez que eles falavam em dinheiro em casa. E para o sistema nervoso dela, o dinheiro era igual a briga. Ou seja, ter dinheiro significava briga em casa. Então ela evitava olhar para o dinheiro. O mapa trouxe essa memória para ela. Orientou o processo dela de cura, né, com a criança interior. Aí eu sugeri alguns pequenos gestos que ela podia fazer, alguns exercícios. E ela começou aos poucos a mudar. Ela fez um exercício lá e ela começou a ter condições de olhar o saldo diariamente, com uma respiração específica, uma afirmação de segurança, etc., né, um comando quântico. E em pouco tempo ela já conseguia conversar com o marido sobre as finanças sem chorar, coisa que ela fazia antes. Começou a participar nas decisões da casa e começaram a surgir mudanças, né? Claro que não foi da noite pro dia, tá, gente? Isso foi depois de meses que ela veio me contar. Começou a surgir atitudes na família que melhoraram o fluxo da casa, o fluxo da interação entre eles, e começou a vir mais dinheiro. Então o milagre não foi cair o dinheiro do céu, nesse caso. Foi ela parar de fugir do tema que era o problema. Nem sempre, gente, o problema é ter ou não ter o dinheiro na conta naquele momento. Como no caso dela. Às vezes o problema está em algo que você não quer olhar. E quando você olha, ou seja, você dissipa essa energia que estava estagnada e você começa a liberar espaço para entrar coisas novas, e o dinheiro é uma delas. Percebe? Não é sobre matéria, é sobre energia, é sobre informação que está lá estagnada em algum lugar do tempo e espaço. Em alguma realidade paralela que você precisa, ou que a gente considera passado, ou sei lá, outra vida, ou futuro, mas que está lá congelada a informação, que está estagnada e a gente precisa dissipar. A epigenética prova que o trauma altera a expressão dos nossos genes. Então, eu carregamos a química do medo dos nossos ancestrais. Então, para a gente mudar nesse ano ou em qualquer ano da nossa vida, a gente precisa de uma limpeza cirúrgica no nosso porão do subconsciente. E o que é isso, Vanessa? Isso representa 95% da nossa mente, que é o subconsciente. Quitar as nossas dívidas emocionais é o único caminho para que o dinheiro pare de fugir da gente. Enquanto a gente não encara essas coisas, não tem espaço para fluir a energia do dinheiro, da abundância na nossa vida. Sexto hábito, ativação do eu sou. Jesus, gente, foi o maior físico quântico que já pisou nessa terra. Ele era um campo quântico em forma humana. Ele operava a partir do vácuo quântico. Quando ele dizia, eu sou o caminho, ele estava entregando o código de ativação da identidade do Criador. Deus não habita na falta, gente, na reclamação, no choro. Deus habita na coerência. O código eu sou é o comando do colapso máximo. Por que vocês acham que o meu canal chama Eu Sou o que Sou? Se você diz eu sou pobre, o universo obedece. Se você ativa a alegria, a gratidão antes de ter o seu dinheiro, você entra em ressonância com a fonte. E aí você diz, eu sou rico. Então vou te dar um exercício prático aqui. Você vai usar o poder da emocentização, que eu chamo. Que é emoção mais sentimento. Você vai sentir agora a textura do volante do carro dos seus sonhos, por exemplo. Você vai sentir o alívio de ver o saldo bancário que você quer. Se você vibra no inferno, falta, ódio, medo, a sua vida vai ser um inferno. Se você vibra Deus, abundância, amor, coerência,
você sintoniza o céu aqui na Terra, pode ter certeza disso. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu saí da depressão. O universo não entende as palavras, ele lê a sua vibração silenciosa, põe na cabeça de uma vez por todas. Você não precisa falar, não são as palavras, é o que você sente, é o que você é. 7º hábito, assistir a vídeos gratuitos ou participar desses eventos superficiais é como você fazer um check-up médico. Você recebe o diagnóstico, você descobre onde estão os bloqueios, mas você não faz a cirurgia. O despertar te mostra a luz, mas a reprogramação profunda é o que muda a sua biologia. Isso não quer dizer que você precisa comprar nada, comprar curso, comprar atendimento, comprar nada. Isso quer dizer que você precisa assumir a responsabilidade pela sua reprogramação mental. E não só ficar vendo coisas gratuitas no YouTube, na internet, pegando um monte de cursinho por aí, apostila, livro e não fazer nada com isso. Você não consegue sustentar uma frequência de 1.000.000 com uma estrutura neural de tostão. Se você está na escassez, então as suas células estão viciadas na química do estresse, do cortisol, da escassez. Para mudar a sua vida em 2026 ou em qualquer ano da sua vida, você precisa de um método. Você não se torna um cirurgião lendo artigo de blog, por exemplo. Você se torna um cirurgião praticando, repetindo, desprogramando o lixo mental que está acumulado por décadas dentro de você. Às vezes por vidas, porque tudo acontece ao mesmo tempo, a gente sabe, né? Quem não sabe, vê aqui a playlist de realidades paralelas. Essa inércia que a gente faz, essa procrastinação, né? Que é comum, tem um custo. Onde que você vai estar em 2027, 2028, se você não mudar essa frequência hoje? Você vai estar um ano mais velho, mais cansado, com as mesmas desculpas. Ver, gente, saber não é mudar. Você pode ver um monte de coisa na internet, você pode saber um monte de coisa nos livros, mas se você não usar, não muda nada. Você sentir um arrepio numa live ou em alguma coisa que eu estou falando aqui, não vai sustentar uma nova vida para você. A mudança real exige o abandono da sua zona de conforto, que na verdade é uma zona de merda quentinha, desculpa a palavra, onde você se acostumou a viver. Assuma o comando, gente. Ninguém vai te salvar, põe na cabeça. Nem eu, nem Deus, nem mentor, nem guia. Se você não levantar a bunda da cadeira, parar de procrastinar e assumir as rédeas do seu campo vibracional, da sua vida. O universo é um espelho gigante que reflete a verdade interna, ponto. Para de pedir esmola para o universo e começa a exigir o banquete que é seu por direito de consciência, que o Criador te deu. Bom, gente, falei demais, esse vídeo já tá longo, tá? Vocês entenderam o recado, era isso que eu queria passar hoje. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários. Eu sou o rico, para eu saber que você ficou até o final. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, que são feitos exclusivamente com análise da sua energia pessoal, mapa da abundância, leitura de alma, etc., mapa védico, todos os links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!